Amém. Irmãos, continua não sendo fácil falar do amor de Deus para as pessoas. É um esforço tremendo. Eu até compartilhei com o pastor Lima ontem que eu já sou discípulo de Jesus há praticamente 18 anos. E por volta de 16 anos e meio, eu nunca tinha levado alguém a Cristo. Gente, pensa numa frustração. Que discípulo fajuto era eu. Ainda sou, né? Mas hoje eu posso dizer que, para a glória de Deus, alguns já vieram. Alguns foram salvos através do meu eis-me aqui. Foram poucos ainda, né? Isso me faz ser grato, mas não me faz estar satisfeito ainda, né? Porque a colheita é grande, há muitos precisando dessa mensagem da salvação, há muitos que estão a caminho do inferno, e nós temos a fonte da salvação em nós, nós temos a cura para a alma. E se nós guardamos essa cura, as pessoas continuam indo ao caminho do inferno. E o fato é que o que te fez, de repente, abrir a boca e falar de Jesus? Eu creio que simplesmente falar para vocês, gente, vocês precisam abrir a boca, vocês precisam abrir a boca para falar. Eu acho que não funciona muito, sabe? Por que é que eu não falava antes? Porque eu não tinha o que dizer. Eu não amava Jesus o suficiente a ponto de vomitar Jesus para as pessoas. Eu não me enchia de Jesus o suficiente a ponto de fluir da minha boca falar do amor de Deus para as pessoas. E essa mudança de chave foi exatamente com uma confrontação que o Espírito me deu ao ler o livro de Atos, né? Quando eu li recentemente, há 1 ano e meio atrás, o livro de Atos, o Espírito disse: eu quero que você viva isso. Você foi chamado para isso. Foi para isso que eu te criei, para viver a igreja de Atos. Irmãos, a igreja de Atos, a igreja primitiva, era uma igreja onde as pessoas abandonavam tudo, vendiam o que tinham, dividiam com o que não tinham. Elas viviam integralmente o reino de Deus. E eu lembro que a primeira vez que eu vim nessa casa conhecer, a convite do pastor Lima, do pastor Robson, eu vim simplesmente no culto de quarta-feira para orar. Eu vim simplesmente orar. E o teor da minha oração era simplesmente: Senhor, me dá mais amor por ti. Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Muda a minha história como discípulo de Jesus. Eu não pedia nada mais para mim. Eu não peço nada mais para mim. Simplesmente eu digo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estou alistado no teu exército e em prontidão para o teu envio. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, capacita-me, enche-me do teu amor. E aí, naturalmente, eu me enchi de tal forma, o Senhor foi me dando amor por Ele. E esse amor simplesmente começa a transbordar nas pessoas que te cercam. Então, não tem sacrifício. Tudo depende de beber na fonte. Aqueles que estão em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Se eu era uma cisterna rota, eu não tinha o que fluir através de mim para ninguém. Então, meu irmão, se você não consegue falar ainda, talvez você se encontre na situação em que eu me encontrava. Então, busque o Senhor. Busque o Senhor. Você é discípulo. Não há desculpa para o discípulo não abrir a boca. Não há desculpa para o discípulo não fazer novo discípulo. Os discípulos do Senhor Jesus pediram para ele resumir a lei e ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a força, com toda a tua força, teu coração, todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Irmãos, se eu estou cercado de próximos e eu não falo do amor de Jesus para essas pessoas, eu estou em pecado. Eu estou em pecado, porque o meu próximo está indo para o inferno e eu não estou amando o suficiente a ponto de fazer o possível e impossível de fazer essa pessoa conhecer a Jesus. Então,
Quando eu falo, eu estou me incluindo, né? Porque eu já levei algumas pessoas a Cristo para a misericórdia, para a glória do Senhor. Mas, irmãos, eu estou longe de estar satisfeito. Mas eu estou muito longe. E eu lamento que passe muito tempo até que eu consiga trazer um outro. Eu gostaria que fosse todo dia, eu gostaria que fossem vários por dia, né? Então, o conselho que eu dou a vocês é: bebam da fonte. E vai fluir através de vocês, Jesus. Não tem como você se calar, porque isso vai ser tão latente em você que as pessoas vão ver. E não é fácil. Ainda que você esteja cheio de Jesus, o proclamar, pelo menos para mim, não é exatamente fácil. Tem a ver com um senso de responsabilidade, tem a ver com um senso de missão. Quando se torna discípulo, você faz parte de uma grande comissão que foi aqui falado: fazei discípulos de todas as nações. Isso não é para o evangelista fazer discípulos, é para o discípulo. Fazer discípulo não cabe ao evangelista, fazer discípulo cabe ao discípulo. Eu lembro que por diversas vezes, irmãos, dava um frio na barriga. A minha carne não quer fazer isso. Não é simples, né? Teve uma vez que eu cheguei aqui e uma pastora disse: eita, Fred, tu tá passando rodo em todo mundo. Ah, se fosse, né? Ah, se fosse assim. Não é fácil, né? Eu lembro que teve um episódio de um tio meu que estava na UTI. Ele já estava bem fraquinho, prestes a partir. E a minha mãe me ligou e disse: meu filho, vai lá falar de Jesus para ele. E eu relutei, e agora? Mas eu não sei o que falar. E eu fui lá pegar a Bíblia, fui estudar o plano da salvação. E eu, meu Deus, eu não sei. Não foi fácil, gente. Mas eu não tinha escolha. Eu ia deixar meu tio ir para o inferno. Eu era a única pessoa que poderia falar para ele naquele momento. Então, ainda eu fui na dificuldade. Eu fui matando a minha carne. Não é fácil, eu não sabia o que dizer. Eu não tinha prática, mas eu não tinha escolha. O discípulo, Fred, não tem escolha para não abrir a boca. Não há desculpa para que eu não abra a minha boca. Então eu fui para a glória de Deus, meu tio entregou a vida a Cristo. Sabe, irmãos, o pastor Lima comentou aqui que se você não tem facilidade, se você não faz, peça ao Senhor. Gente, isso é tremendo. Peça ao Senhor. O Senhor tem mais interesse do que você, de que você abra a sua boca e fale. Irmãos, você é discípulo em tempo integral. Quando você sai de casa, você é discípulo. Quando você entra no trabalho, você continua sendo discípulo. Quando você vai ao banheiro, você continua sendo discípulo. Então, irmão, quando você sair de casa ao trabalho, peça ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Usa-me no dia de hoje, Senhor. Eu estou saindo de casa para trabalhar, mas eu sou discípulo. Então, Pai, usa-me. Eu lembro numa situação em que eu viajei, eu cheguei numa segunda-feira de madrugada. E no dia seguinte eu acordei muito tarde, eu saí na correria para trabalhar. Passei o dia trabalhando naquela correria do mundo. Aquela correria que você não olha para o lado, mal almoça e já tem uma tarefa atrás da outra. E eu lembro que no dia seguinte, na minha oração, logo muito cedo, eu chorava diante do Senhor dizendo: Senhor, eu não aceito. Eu pedi perdão por ter passado um dia simplesmente como um funcionário. É como se naquele dia o discípulo tivesse apagado, o discípulo tivesse morrido, e naquele dia o Fred era simplesmente um funcionário. No dia seguinte eu disse: Senhor, eu não admito que eu volte para casa sem ter feito a diferença na vida de alguém, sem ter falado de Jesus para alguém, sem ter dado um abraço, sem ter amado, sem ter cuidado, sem ter sido discípulo, Pai. Eu não aceito. Eu não aceito. Irmãos, foi só sair do hotel. Eu andei 30 metros e a primeira pessoa que eu encontrei, um tiozinho na carrocinha de reciclagem, me pedindo dinheiro. Aquele ali mesmo eu já parei
E o Senhor já disse, pronto, está aqui a tua oportunidade. E ali mesmo eu falei de Jesus para aquele homem. Eu não sei se foi a primeira pessoa que eu falei de Jesus, assim, e ele entregou a vida a Cristo. Irmãos, foi tremendo. Mas lembrem, eu pedi ao Senhor antes de sair de casa. Eu disse, Senhor, eu não aceito não ser usado. Irmãos, nós temos que nos arrepender, porque nós somos discípulos e não há desculpa para o discípulo fechar a boca. Então, se não conseguimos ainda, peçamos ao Senhor, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar amor. Irmãos, eu peço amor pelo Senhor porque eu digo, eu ainda amo pouco. Eu amo pouco, Senhor. Me dá o teu amor, Senhor. Me dá o amor capaz de me fazer parar aonde eu estiver, para estar atento à necessidade. Me dá o amor, Jesus, que tu tem pela humanidade, a ponto de ter compaixão pelo irmão que está sem Jesus a caminho do inferno. Eu continuo pedindo esse amor, porque o amor que eu tenho é muito pequeno ainda. É muito pequeno. Então, peçam e será dado. Peçam para ser usados e o Senhor os usará. Peçam a capacitação nessa área e o Senhor dará para a honra e glória de Deus. Para concluir, irmãos, nós temos Jesus. A palavra de Deus diz, não vos amoldeis ao padrão do mundo. Onde você estiver, você precisa ser o diferente. O diferente porque você tem Jesus e o mundo não tem. Então, irmãos, quando você estiver em determinadas situações, pense como Jesus agiria se ele estivesse aqui. Então, se você anda apático, se você anda no meio do mundo e você se confunde com eles, irmãos, nos arrependamos. Nós precisamos brilhar, nós precisamos salgar as pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus, nos arrependamos. E eu me incluo, irmãos, porque Jesus falou, aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Irmãos, enquanto nós não negarmos a nós mesmos, enquanto nós não morrermos para nós mesmos, o Senhor não vai habitar em nós. O Espírito não vai habitar num lugar que já está habitado. Então nós precisamos morrer, dizer, Senhor, eu morro para mim mesmo, eu entrego tudo o que tenho e eu só vivo para fazer a tua vontade. Enquanto não fizermos isso, a gente vai continuar sendo uma cisterna de água rota que não flui para ninguém. Por mais que você abra a boca, irmão, ninguém vai ser tocado, porque tu não tem unção. O Espírito não está sobre ti, o Espírito não está fluindo. E não são as palavras que tocam, não são as palavras que convencem, não é o discurso. É o Espírito de Deus que flui através de ti. É a unção do Senhor que flui através de ti e toca os corações. Então, tudo depende da origem. Volta à origem, se abastece, se arrepende, joelho no chão, tempo com o Senhor, secreto com o Senhor. Lá você vai receber do Senhor esse enchimento do Espírito. Lá você vai entregar-se completamente ao Senhor, para que o Senhor flua através de você, para que o Senhor viva através de você e naturalmente as pessoas vão ser alcançadas através da sua boca. Amém. Glória a Deus.